Shalom, meus irmãos, shalom, tudo bem com vocês? Meus irmãos, hoje eu quero falar sobre algo que o dia todo o Eterno ficou queimando, ardendo no meu coração. E como eu voltei a trabalhar, irmãos, né? Eu tô gravando esse vídeo aqui, que hora que é? Deixa eu ver. São 9h21 da noite. Olha só, agora que eu acabei de... Minha esposa trabalha à noite, agora, né? Eu chego em casa, tenho criança, as coisas para fazer. Como eu estava afastado, voltei a trabalhar, então o tempo que eu tinha para fazer vídeo foi embora, meus irmãos. Mas mesmo na correria, a gente vai estar aqui nos esforçando para trazer conteúdo para vocês aqui que edifique a fé de vocês. E hoje eu quero falar sobre algo que o Eterno, durante todo esse dia de hoje, ele vem ardendo no meu coração. E eu quero usar Bíblia, Escritura, para produzir o meu vídeo hoje, irmão, porque precisamos de Bíblia, precisamos de Escrituras, precisamos que você fique com a Bíblia na mão, irmão, porque o inimigo da nossa alma, ele está usando pessoas para tirar as Escrituras de nossa mão, irmão, tá? Estão tirando, estão substituindo na nossa vida, né? Na nossa não, né? O Eterno que me guarde, né? Que me preservou até hoje, mas quase já fizeram isso comigo. Até porque eu vou dizer, por que que hoje eu bato tanto nos antimissionários aqui nos hereges? Porque eu quase caí na armadilha desse povo, irmão. Porque eles são muito espertos, eles são ligeiros, eles são sagazes. Os língua de serpente, irmão, os TJ de Kipá são terríveis. E se você não vigiar, você roda, irmão. E roda, não vou falar que roda bonito não, roda feio. Porque você decai realmente da graça do Eterno. Mas vamos lá. Texto sobre a tentação de Yeshua, a tentação de Jesus, porque eu quero falar para você como é importante você preservar a palavra de Deus na tua vida. Você viu a capa do meu vídeo aí, ó. Se o teu líder já fez isso, se você ouviu o teu líder dizer isso, corra dele. E o que é isso que o seu líder pode falar, que você já ouviu o seu líder dizer, que se você já ouviu é melhor você correr? É ele colocar na sua cabecinha, ou começar a colocar no teu coração, dúvidas sobre a palavra, irmão. Se tem uma coisa que o inimigo não resiste, é a palavra. Se o inimigo tirar a palavra do Eterno da sua vida, ele venceu batalha contra você. Você é um derrotado. Você é um derrotado. Então, tome cuidado com o seu líder. Se o teu líder está tirando as escrituras da tua mão, dizendo que é Roma, que é enxerto, que a tradução está errada, que não está nada disso, é tudo pensamento de homem, é Satanás, irmão. É o inimigo da tua alma se levantando contra a tua vida para te afastar da presença de Hashem, do nosso Deus. Então leia comigo aqui para vocês verem esse texto como é interessante, ó. Então foi conduzido Yeshua, vou abaixar minha câmera aqui para ficar melhor para vocês lerem comigo, ó. Então foi conduzido Yeshua pela Ruach HaKodesh ao deserto, né, pelo Espírito Santo ao deserto, para ser tentado pelo acusador. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, teve fome, lógico. Depois teve fome. Chegando então o acusador, disse-lhe: se tu és filho de Elohim, manda que estas pedras se tornem pães. Eu estou usando aqui uma versão peshita, tá, irmão? Uma versão que é uma tradução do aramaico. Então, é um pouco diferente dos textos gregos, ok? Mas é porque tem termos hebraico aqui que diferencia, né, das versões Almeida, NVI, enfim. Só para os irmãos, quem está chegando agora no vídeo, entender. Então, chegando então o acusador, disse-lhe: se tu és o filho de Elohim, manda que estas pedras se tornem pães. Mas Yeshua lhe respondeu, Jesus lhe respondeu, está escrito: nem só de pão vive o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Olha, guarda isso daqui, irmão. Como é que o homem vive? Como é que o homem vai viver? Deixa eu até levantar a minha câmera aqui, ó. Como é que o homem vive? Como que o homem se sustenta? Como que o homem vai ter vida em si mesmo? Ouvindo... O meu filho está gritando ali, irmãos. Se sair os gritos dele, os irmãos não se incomodem, tá bom? Ele está acordado, não dormiu ainda. Mas vamos lá.
Então Yeshua fala, o homem para viver. E aqui fala viver, irmão. Viver espiritualmente, para o homem ter vida em si, tá? Ele vai ter que viver de toda a palavra que sai da boca de Deus. Sabe por que o que está acontecendo? Por que estão tirando a Bíblia da mão do povo aqui no Brasil? Não, irmão, eu não tô sabendo tão, irmão. Apareceu uma nova onda aqui, os líderes pé de chinelo aqui no Brasil, ex-assembleiano, ex não sei do que, é um bando de ex-cristãos que viraram testemunhas de Jeová, colocaram um quipá na cabeça, um talite no ombro, deixaram a barba crescer e ficam falando bonito, palavras em hebraico, tá? E se dizem que são rabinos, né? Eles têm o prazer de dizer assim, oi, eu sou o Ravi, Ravi, irmão. Que Ravi, irmão, vai catar o que fazer, né? Eu tô pegando esse povo, irmão, tô perguntando, conversando com eles, tá? Porque eles estão desprezando a Berit Hadashah, o Novo Testamento, então eu tô usando agora os textos hebraicos com eles, várias passagens do Taná. E sabe o que eles estão fazendo? Estão correndo, eles não respondem nada, porque esse povo não tem Bíblia, eles têm engano para oferecer para as pessoas, e as pessoas gostam de um engano, que é uma coisa de louco. Então Yeshua, ele disse aqui, irmão, o homem vive por causa da palavra. Tirou a palavra da vida do homem, acabou, irmão. E como que Yeshua venceu essa batalha aqui? Eu vou adiantar aqui o texto, tá? Olha só. Quando Satanás ele oferece tudo para Yeshua de glória, aqui, vou abaixar minha câmera, e ainda pediu adoração, falou, te dou tudo. Yeshua, olha como Yeshua venceu Satanás, irmão. E ordenou-lhe Yeshua, vai de Satã, porque está escrito, a Deus teu Elohim adorarás, e só a ele servirás. Olha, eu vou colocar aqui, eu vou mudar aqui a versão na tela, vamos colocar no grego. Perdão, só voltar a tela aqui, irmãos. Deixa eu colocar aqui uma versão que eu tenho. Interlinear. Olha que engraçado essa tradução, né? Engraçado não, né? Que interessante, né? Porque está escrito ao Senhor teu Deus, olha só, começa aqui, ó. Lê comigo, porque está escrito, certo? A resposta de Yeshua, ao Senhor Kyrios, teu Deus, Teos, adorarás, proskunel. Presta atenção aí, proskunel. E só a ele, né, autós, darás culto, latreia. Então, adoração e prestação de culto só a Deus. Aí ele pega e ainda fala assim, ainda para Satanás, né? E Satanás, quando ouviu isso, olha só, com isto, olha só para vocês verem que interessante, com isto o deixou quem? O diabo, diabolos. E eis que vieram os anjos, né? E o serviram. Aqui é uma versão grega, tá? Interlinear, grega, português. Olha só o cenário que estava Yeshua, sendo tentado. No meio das suas dificuldades. Aqui não é tentado. Ai, mas tá vendo? Yeshua não é Deus. Porque Deus não pode ser tentado. Irmão, aqui Yeshua estava na sua provação como homem. Fome, com sede, tá? Tentações humanas. Então aqui a parte humana de Yeshua. Mas como que Yeshua, como homem, né, como Deus que se encarnou, que se despiu de sua glória, aquele que se esvaziou, né, o termo gnose do grego, né? Mas ele se esvaziou, ele se fez homem e Satanás o tentou, e como é que pode? Irmão, no meio de tudo isso, ele vence pela palavra. Os irmãos estão entendendo? Porque o diabo está usando esses líderes aí para tirar a palavra da sua vida. Até o próprio Deus, quando encarnou, se fez homem, para vencer Satanás, ele usou a sua palavra. Se o próprio Deus, como Deus, irmão, que se fez carne e habitou entre nós, e para vencer o inimigo das nossas almas, porque ele não é inimigo da alma do eterno, de Deus, do Espírito de Deus, dos anjos, ele é inimigo nosso. Ele é o acusador nosso, ele é o inimigo de meu e dos meus irmãos, de vocês.
Tá? Agora, se o próprio Deus, quando se fez homem, que encarnou, e ele usou a palavra para vencer Satanás, irmão, eu e você vai vencer Satanás diferente? Por isso que a Bíblia, Paulo fala, irmão, que as armas da nossa milícia, da nossa batalha, não são carnais, irmão, mas elas são espirituais e poderosas em Deus para vencer. E ali, irmão, entre as armas, as armaduras, aquilo que nós temos que nos preparar para batalhas espirituais, a palavra está no meio, irmão. Não tem como você ser pronto para a batalha se você não estiver munido, irmão, da palavra de Deus para vencer o inimigo, assim como Yeshua venceu o próprio Satanás. Ele que é o Deus Todo-Poderoso, que se fez homem, usou a sua palavra para vencer a Satã. Agora imagina eu e você sem a palavra. Por que esses TJs de Kippá, esses línguas de serpente, falam mal do Novo Testamento, falam mal de toda a tradução, não tem tradução boa para esse povo, não tem Bíblia que preste, tá tudo errado, certo está esses línguas de serpente, eles estão sendo inimigos, irmão, da tua alma, usados pelo inimigo da alma deles também. E vocês não estão percebendo, tome cuidado, irmão. Não deixe o inimigo tirar a palavra de Deus da sua vida. O homem, para viver, precisa da palavra de Deus. Esse texto nós vemos que Deus, preste atenção nisso daqui, irmão. Preste atenção. Deixa eu ver quantos minutos está de vídeo aqui, eu não quero deixar o vídeo muito comprido. Preste atenção no que eu vou te dizer. Nesse texto tem duas coisas importantes que você tem que atentar. Primeiro, vamos acatar a palavra de Yeshua. Deixa eu voltar no texto na Peshita, porque a tradução dela em vermelho nos ajuda, tá bom? Quando Yeshua fala, está escrito em vermelho. Aí fica mais fácil para nós. Deixa eu abaixar minha câmera. Presta atenção na primeira verdade desse texto que você tem que entender. Primeiro que Yeshua fala, o homem para ter vida em si mesmo, ele vive por causa da palavra de Deus, ok? E depois dele resistir Satanás usando a palavra, repreendendo Satanás, usando as escrituras o tempo todo, munido da palavra de Deus, Satanás fez o quê, irmão? O acusador o deixou. Aí quem apareceu foi os anjos para alimentá-lo, para servi-lo. Então preste atenção. Duas verdades estão nesse texto aqui. Primeiro, o homem precisa da palavra para viver. Segundo, o homem precisa da palavra para vencer as tentações e vencer o inimigo das nossas almas. Nós vemos Yeshua trazendo essas duas verdades nesse texto, essas duas verdades. Primeiro, Yeshua nos alerta, não afaste da palavra, porque a palavra é que te faz você ter vida, é ela que te faz você ter vida. Segunda verdade, use a palavra e Satanás vai te deixar, ele não vai resistir. Então, meus irmãos, quando vocês começarem a ouvir esses irmãos aí que estão enganando a rodo, tirando a palavra de Deus da sua vida, repreenda esse espírito demoníaco, irmão, esse espírito de apostasia, esse espírito de engano, esse espírito de bagunça, e se fortaleça na palavra. Não abra o pé da palavra, fique firme na palavra, persevere na palavra, leia a palavra, examine a palavra, estude a palavra, irmão, medite na palavra e não se afaste da palavra. Irmão, uma das coisas que Josué ouviu da parte do próprio Eterno, quando ele vai assumir, eu vou colocar o texto aqui, eu vou abaixar minha câmera aqui, só um minutinho, e vou colocar o texto aqui para vocês. Pronto, meus irmãos, olha aqui o texto, olha o texto aqui. Eu dou um pausa aqui só para colocar esse texto para você meditar comigo. Dá uma olhadinha aqui. Aqui é Josué
ocupando o lugar de liderança após a morte de Moisés. E olha só, irmão, o que o Eterno ele fala para Josué. Leia comigo aqui, ó. E sucedeu depois da morte, do servo de Moisés, servo do Senhor, o Senhor falou a Josué, filho de Nun, servo de Moisés, dizendo: Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora e passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé tenho dado, como eu disse a Moisés, desde o Líbano, tal, aqui não vamos ler. Olha aqui, o versículo 6, vamos adiantar aqui. Esforça-te, tem de bom ânimo, porque tu farás este povo herdar a terra que eu jurei aos pais que lhe daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvie nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduzas por onde quer que andares. Não te aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, para que então farás prosperar o teu caminho e serás bem sucedido. Que interessante, né, irmão? Deus chega assim para Josué e fala: Josué, tu vai fazer agora esse povo herdar a promessa. Moisés já era, passou o tempo dele, ele já cumpriu aquilo que ele tinha para cumprir. Agora eu conto com você, Josué, só que tem uma coisa: não aparta da tua boca o livro desta lei. E não despreze nada, não rejeite nada. Medite para fazer conforme tudo que está escrito, para que você seja próspero no teu caminho. Agora presta atenção, os falsos mestres, esses TJ barbudo de quipá aí, irmão, esses língua de serpente, enganador de crente trouxa, enganador de crente, irmão, otários, né? Babacas espirituais, irmão. Irmão, mas você tá muito mal educado. Mas, irmão, eu não sei, irmão. Eu sou que nem Eliseu, eu sou meio igual João Batista, irmão. Parece que eu não me aguento. Um negócio assim que me dá em mim, assim, dá uma agonia, que tem vontade de fazer que nem Yeshua, que pegou o chicote, irmão, e desceu o chicote naquele bando de à toa, aqueles palhaços ali bagunçando o templo. Tem hora que eu não me aguento de ter que ficar ouvindo tanta idiotice e tanto crente, irmão, tolo caindo nessas idiotices também. Me dá uma revolta. Mas preste atenção aqui no alerta do Eterno. Rapaz, não te afaste de nada. Leia tudo, medite tudo, cumpre tudo. Agora esses bobão aí, irmão, que estão enganando vocês, eles dão para vocês o texto que eles escolhem. Escolhe esse texto aqui, mas esse texto significa isso, esse texto significa isso. Quando eles não podem burlar o texto, eles falam: mas aqui é enxerto, é adulteração, isso aqui é apócrifo. É cada idiotice, cada babaquice. Sabe o que é isso, irmão? É Satanás tentando tirar a palavra do Eterno da sua vida. Porque Satanás sabe que se ele arrancar a palavra da sua vida, você já era. Se a palavra de Deus, irmãos, não ocupar o lugar dela na nossa vida, já era. Fim de história, irmão. Acabou-se. A partir do momento que você ceder a as artimanhas malignas e a instrução desses línguas de serpente aí que está tirando a Bíblia da sua vida, você é um derrotado, uma derrotada. Então fica aqui o meu alerta para você. Tá? Hoje, durante o dia, o Eterno estava incomodando no meu espírito, irmão. Eu estava sentindo aquele negócio que Paulo, sabe? Quando Paulo entrou naquela cidade cheia de idolatria, que o seu coração ficava... Eu estou desse jeito quando eu estou vendo esses hereges, irmão. Que o Eterno tenha misericórdia do nosso povo e que o Eterno guarde a vida desses cristãos, irmão, que estão enfiado a cara em várias mídias sociais, escutando um bando de desviado, perdidos, apóstatas, querendo ser mestre, querendo ser rabino, querendo ser instrutor, irmão. São os verdadeiros cegos, guias de cegos. Mas você que está me assistindo aqui, alerta.
Alerta, acende uma luzinha de alerta e cuidado, cuidado. O inimigo está querendo tirar a palavra de Deus da sua vida. Não ceda, irmão, não retroceda. Se até o próprio Deus, quando se fez homem, usou a palavra e venceu pela palavra e declarou que é a palavra que traz vida, então siga o exemplo, ande nas pisadas do mestre e não aparta-te da palavra. Que Deus te abençoe e te guarde em nome do Senhor Jesus Cristo. Até o próximo vídeo, se o Eterno assim permitir. Shalom, shalom.